Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, vou fazer aqui um vídeo para falar a respeito do mais novo lançamento aí do KDE Plasma, né, na sua versão 6.0, e as notícias não são muito agradáveis, tá pessoal? Para quem me acompanha sabe que eu estou aí utilizando o Manjaro Gnome como principal já tem alguns dias, e isso se dá ao fato, pessoal, de que eu já bati várias vezes na mesma tecla, né? Desde o primeiro dia que eu vi um review do KDE Plasma 6 que eu não curti muito as mudanças que houveram aí no sistema, tá? E assim como eu, vários inscritos aqui do canal têm enfrentado diversos problemas com essa nova interface, tá? Isso se dá pelo fato de que o pessoal do KDE Plasma, né, apesar de ter lançado a interface gráfica aí mais recente, já com um suporte mais pleno ao Wayland, né, tem muita coisa do KDE Plasma 5, né, 5.27.10 para trás aí, que foi a última versão do Plasma 5, né, que não está funcionando no 6, tá? Muitas extensões, muitos temas, muitos aspectos e elementos ali do painel de controle do KDE que não estão 100% funcionais ainda na versão 6. Se você for utilizar tipo ele no padrão, no cru mesmo, do jeito que vem, pode até ser que ele funcione de forma bacana aí, como você pode ver em alguns reviews aí na internet, tá? Eu até vou deixar passando alguns takes aí durante esse vídeo para vocês dar uma olhada na nova versão, né? Mas eu tô aqui também com o Manjaro, vou mostrar para vocês também algumas coisas referentes a essa distribuição que eu escolhi, né? Eu queria abrir já aqui com vocês também o site do DistroWatch, porque eu fiz uma captura de tela, mas eu vou mostrar para vocês em tempo real, tá pessoal? O Manjaro, ele é uma distribuição que ele quase nunca tá ali no topo, né? Mas ele sempre está entre as primeiras colocadas aqui no DistroWatch. Eu não considero o DistroWatch muito confiável para avaliar o desempenho e a qualidade das distribuições Linux, né, visto que o OpenSUSE é uma excelente distro, né, o Fedora estão aqui abaixo, né, não estão aqui entre as primeiras, né, mas uma que merece estar aqui entre as primeiras com certeza é o Tuxedo OS, e ele está bem lá embaixo também. Então assim, é bem relativo essa questão aqui, eles levam em consideração mais a popularidade da distro do que propriamente a qualidade do sistema em si, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o MX Linux em primeiro, cara, eu não colocaria essa distro aqui em primeiro lugar nem a pau, tá? Sinto muito aí para os fãs dessa distro, mas eu não colocaria, porque ela tem como propósito ser uma distribuição de fácil utilização para usuários brasileiros, mas que eu particularmente, como um usuário de Linux mediano, né, já com um bom conhecimento em distribuições de desktop, eu não acho o MX Linux tão prático assim, tá? Eu prefiro o próprio Mint, que está aqui em segundo lugar, e para mim é até merecido, tá? Ele está nessa colocação aqui. Mas eu estou muito contente porque eu estou vendo que o Debian está aqui em quarto. Eu acho que eu colocaria o Debian em terceiro, tranquilo, ou talvez em primeiro, né? E o Manjaro aqui poderia estar tranquilamente em quarto aqui, e o Fedora também. São duas distribuições que eu colocaria em quarto lugar se pudesse colocar duas, né? Mas levando em consideração a estabilidade, eu colocaria o Fedora aqui em quarto e o Manjaro manteria aqui em quinto lugar, tá? E aí provavelmente o Big Linux iria estar em terceiro ou em segundo lugar aqui, tá? Enfim, sem mais delongas, eu queria falar para vocês em relação aos relatos, tá? Tem alguns inscritos aqui do canal que eles estão relatando problemas com o Plasma 6. No caso do Regato OS, né, o nosso inscrito Valdinei acabou até saindo do sistema por conta de alguns bugs que ele encontrou aí referente à nova atualização do KDE Plasma 6, e se você procurar em fóruns da internet você vai ver que algumas pessoas estão sofrendo sim com bugs e problemas da nova interface, tá pessoal? É aí que entra, né, distribuições baseadas no Gnome. No caso do Manjaro, a gente tem ele na versão Gnome, né, XFCE, Cinnamon, KDE Plasma, entre outras versões gráficas aí. O Fedora também, né, o Fedora é uma excelente distribuição, não recomendo para quem está utilizando placa da NVIDIA, porque você tem que instalar o drive proprietário manualmente, e o Fedora nem sempre ele instala corretamente os módulos dos kernel, né, do drive da NVIDIA, ou seja, pode ser que você, apesar de conseguir instalar
não consiga utilizar todos os recursos da sua placa da Nvidia no Fedora, tá? Bom, se você for mais expert aí do que eu, talvez você consiga tranquilamente aproveitar esses benefícios no Fedora. No meu caso, eu não consigo. Infelizmente, apesar de instalar ali os módulos, né, os patches do kernel, né, e do drive de vídeo, acaba que ele não funciona muito bem no Fedora, né? E é por isso, pessoal, que eu estou utilizando o Manjaro e tenho recomendado essa distribuição aqui, justamente porque ela funciona excelente com o drive da Nvidia. Apesar de não vir por padrão, né, você consegue instalar tranquilamente aí os módulos de kernel e o patch do NVENC, por exemplo, que é são recursos da minha placa de vídeo que eu utilizo constantemente aqui, tá? Então assim, ele reconhece aqui, ó, minha placa de vídeo corretamente, tá? O meu hardware tranquilamente, placa-mãe, BIOS, né? Aqui, ó, a compilação do SO é uma Lorem, né? Ou seja, é uma distribuição que é sempre atualizada aí, e tudo que sai de novo para o Linux ela recebe primeiro, tá? Então é uma distro, tecnicamente eu posso dizer que ela é um beta infinito, né? Não sai disso. Tudo que chega de novo chega aqui também. Eles testam e implementam, tá? Ainda que isso possa trazer alguns riscos de quebra, eu particularmente não vi o Manjaro quebrar ainda depois de atualização aqui no sistema. Eu sei que isso pode acontecer, estou preparado para isso caso aconteça, mas até o momento eu não vi isso acontecer. E se acontecer também, você tem os snapshots, qual você pode estar retornando a uma versão anterior do sistema e resolver alguns problemas, tá? Com relação ao drive da Nvidia, vou abrir aqui para vocês. Eu estou utilizando o 550. Para quem utiliza KDE, pessoal, eu testei o Big Linux aqui com o KDE e apesar de o drive ter tido um bom desempenho para jogar, eu não consegui utilizar o NVENC. Apesar de ter o patch disponível para instalar, o OBS reconhece o NVENC tudo, mas não grava. Ele congela o sistema e acaba não gravando. No caso do Zorin OS, a mesma coisa. No Zorin é um pouco menos grave, tá? Você ainda consegue começar a gravar algumas coisas e tal. O que você sente mesmo são travadas, lentidão, e muitas das vezes acaba que o programa não reconhece o NVENC. Quando reconhece até funciona, mas quando não reconhece não há Cristo que te faça conseguir utilizar Nvidia mais o Zorin com essa nova versão de drive aqui. Eu acho que eles deveriam dar um pouco mais de atenção, porque o drive está disponível no centro de atualizações de drive do sistema, mas o módulo do kernel não está implementado, tá, pessoal? Então esse é o grande problema aí. Então assim, tem muita gente que tá Plasma 6, Plasma 6, Plasma 6, mas estão esquecendo desses detalhes, tá, pessoal? Eu acho que o Plasma hoje ele é ótimo, tá? Sempre foi para quem usa AMD. Para quem usa Nvidia, como é o meu caso e o caso de outras pessoas aqui do YouTube, eu acho que ele não é a melhor opção para utilizar com Nvidia, principalmente depois do Drive 535 para frente, foi que começou a acontecer mais problemas em relação à interface gráfica e compatibilidade com o Drive proprietário da Nvidia. Se você for usar o Noveal ou o NVK, que é o novo drive open source da Nvidia, que tem um pouco mais de desempenho do que o open source, né, do que o Noveal padrão, você até consegue utilizar aí sua distribuição com uma certa qualidade, porém você não vai ter todo o desempenho da sua GPU disponível. Então, ainda que você tenha uma RTX da série 2000, 3000 ou até mesmo 4000, você não vai conseguir rodar todos os jogos na melhor qualidade possível, né? Além de que você também vai ter problemas para gravação e edição de conteúdo. Então é aqui que entra, pessoal, outras distribuições com diferentes interfaces, como é o caso do próprio Linux Mint, que traz um Cinnamon XFCE. Eu já citei o próprio Manjaro, já citei o próprio Fedora. A gente tem o próprio Big Linux que está, né, trazendo a XFCE e GNOME agora, né, e provavelmente eles vão lançar uma versão com Cinnamon também. Querendo ou não, é importante, a gente fala que é importante focar numa interface e melhorar, mas o fato, cara, é que quando se trata de Nvidia, quanto mais opções de interface gráfica, melhor. Porque quando o drive da Nvidia resolve dar um problema, de fato ele afeta diversos usuários, né? Então,
a gente precisa procurar alternativas, como outras interfaces gráficas, que é o meu caso. Eu particularmente, eu prefiro 3 interfaces gráficas para trabalhar no dia a dia. Eu tenho o Cinnamon, né, o KDE em primeiro, Gnome em segundo, e aí eu tenho o Cinnamon, que eu normalmente eu utilizo com o Linux Mint. Eu não utilizo nenhuma outra distro com Cinnamon a não ser o Linux Mint. Já com o Gnome eu utilizo o Manjaro, já testei o Big Beta, eu gosto de utilizar o Fedora com Gnome, o Zorin OS. Então são distribuições que funcionam bem de forma geral com o NVIDIA. Agora, atualmente, infelizmente, eu não encontrei uma, a não ser o Manjaro, que funcionou 100%. Tá? Então, o lance das pessoas caramba, pediram tanto uma nova atualização do KDE Plasma, mas o fato é que não vale tanto a pena assim você atualizar se for opcional. Se for uma atualização obrigatória, aí você vai ter que trocar de distro, caso você use NVIDIA. Porque a chance de você ter um problema é de 90%, tá? De acordo com os relatos que eu tenho recebido aqui no canal. São muitas pessoas que estão tendo problemas com essa atualização. No caso de distribuições com interfaces baseadas no Cinnamon, Gnome, XFCE e outras aí, quase você não vê relato nem reclamação de que a NVIDIA deu algum problema. Tá? Isso é mais uma questão da própria marca e o seu drive proprietário do que propriamente as distros. Eu acho que as distros podiam focar um pouco mais na implementação de versões diferentes do drive, já que algumas não te permitem instalar outras versões. No caso do Manjaro a gente só tem 2 opções, o 390, o 470 e agora o 550, porque a versão mais recente atualizou, então ele passou para o 550, e eu acho que essas 3 opções vão se manter por um longo tempo aí. Eu acho que deveriam focar em trazer outras opções de drive, como é o caso do Zorin, que te permite instalar o 340, 390, o 470, 525, 535, 545 e agora o 550. Ou seja, você tem pelo menos aí umas 5 opções disponíveis para poder trabalhar com NVIDIA na sua distro, o que deve e pode e vai facilitar para muitos usuários de Linux que trabalham com NVIDIA. Então, galera, era essa dica que eu queria deixar para vocês hoje. Tá aqui o DistroWatch, se você quiser conferir lá as distribuições que estão na classificação. Aqui a gente tem o Big, para mim deveria estar lá no topo, junto com as primeiras distribuições. Infelizmente ele está aqui embaixo, isso pela popularidade baixa do sistema, O sistema deu um boom, Logo quando eu comecei a falar do sistema aqui no canal, eu senti que ele estava lá nos primeiros, Ele estava lá em cima, Não por causa dos meus vídeos, mas porque foi numa época assim que acabou de sair aquela versão, que revolucionou a distribuição, e agora a gente não teve tantas novidades assim na versão com o KDE Plasma. Ainda que o sistema tenha melhorado drasticamente a interface e a usabilidade, muitos youtubers nem falam na distribuição hoje. Eu sou um dos poucos que trazem bastante conteúdo do Big Linux aqui no canal, e sempre que eu trago os vídeos tem bastante views. Isso porque muitos canais não falam do sistema, eu não sei porquê. É uma distribuição BR, segura, que funciona bem, tem vários aplicativos legais, tem muitas ferramentas bacanas no sistema para utilizar, e ninguém apoia o projeto, não divulga. A gente tem aí o professor Juliano Ramos, tem eu aqui, raramente a gente vê outros canais como o Tico Fan Linux, entre outros aí falando do Big Linux aqui no YouTube. Infelizmente, é um projeto totalmente brasileiro que merecia atenção até das marcas que vendem notebooks. Eu acho que deveriam dar um pouco mais de atenção ao Big Linux, até mesmo patrocinar a distribuição. Eu acho que é um sistema que venderia muito mais computadores, se ele tivesse pré-instalado, do que essas distribuições aí que você vê, como aquela da Lenovo, por exemplo, que não serve para nada, cara, infelizmente, Mas é isso aí, galera. Só mostrando aqui para vocês mesmo alguns pontos, em relação à nova atualização do KDE Plasma e a importância de ter
diversas interfaces gráficas no mundo Linux hoje, né? E claro, eu vou deixar aqui a minha recomendação para você que usa NVIDIA, testa o Manjaro com Gnome. Aí eu particularmente estou utilizando aqui no meu dia a dia para jogar, para produzir e não tenho do que reclamar. A distribuição está excelente e com um ótimo desempenho. Fechou? Bom pessoal, se você gostou do vídeo deixa o like, se não for inscrito se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações. E eu vou ficando por aqui pessoal, valeu e até o próximo vídeo.